E aí, pessoal? Começando a segunda parte da primeira aula, Mileto conhecendo a eletricidade. No episódio anterior. Uau, parece mágica. Quer saber por que tanto no experimento de Thales quanto no nosso, os pequenos pedaços de papel de palha foram atraídos e grudaram? Uau, eu quero, eu quero. Então não perca o próximo episódio, quer dizer, a próxima aula. Desvendando esse mistério. Então, o que aconteceu com a régua, ou com o experimento de Thales, foi mágica? Não, foi ciência. Mas como, professor? Vamos entender. Para entender esse fenômeno, precisamos buscar lá. Precisamos buscar lá na química, né? Que faz parte da ciência, que vocês entendam o que é o átomo. Para facilitar, eu vou citar um jogo fictício chamado Minecraft. Be smart, be safe. Surprise. Continuando esse jogo Minecraft. Nesse jogo fictício, você constrói coisas partindo de um cubinho. Por exemplo, aqui. Então, vários cubinhos vão dar origem a tanto coisas vivas, vaca quadrada, oceano quadrado, terra plana, árvores, tanto coisas vivas como coisas não vivas. E no mundo real, no mundo raiz, existe algo também parecido com esses bloquinhos? Existe. Eles são chamados de átomos. Só que a diferença é que nesse jogo você vê o bloquinho. Você consegue pegar o bloquinho. No mundo real você não vê o bloquinho é invisível. Invisível. Professor, mas se é invisível, como que sabe que existe o átomo através de experimentos? Esse é um assunto que nós vamos detalhar mais o ano que vem, no nono ano. Então não tenha pressa. Continuando. Esse bloquinho também forma coisas vivas e coisas não vivas, tá? No nosso planeta. Eu citei esse joguinho para ficar mais fácil para a gente entender o átomo, tá? Do átomo ao experimento de Mileto. Bom, então essa é a forma que foi imaginada, né? Que os cientistas chegaram aí na provável forma da estrutura do átomo. Ele é formado de uma partícula negativa chamada elétron, que fica circulando ali em volta. Lembra muito o sistema solar, né? Fica orbitando em volta ali do núcleo do átomo, do centro dele. É chamado de eletrosfera, é como se fosse uma atmosfera, só que dos elétrons, né? Ele também contém, tá vendo, essas esferas azuis, que são os nêutrons. Ele não tem carga, por isso é neutra, né? Por isso tem esse nome, neutro. E essas vermelhinhas são os prótons, que tem carga oposta dos elétrons. O elétron negativo, os prótons são positivos. Prótons mais nêutrons vão originar o núcleo, ok? Continuando. Atração e repulsão entre cargas. Positivo com negativo atraem-se. E se forem cargas iguais, positivo com positivo ou negativo com negativo, elas vão se repelirem, vão sofrer repulsão, vão se afastar. É isso aí. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Dali que veio o ditado, né? Os opostos se atraem. Do átomo experimento de Mileto. Então vamos lá. No experimento, nós tínhamos uma régua que ela era neutra.
em termos totais de carga, quer dizer, se ela tinha, por exemplo, uma carga positiva, ela tinha uma negativa, então uma anula a outra, o total de cargas era zero, é neutro. Certo? Esfregando no cabelo, o cabelo tem tendência a ser negativa. Então, o átomo ele vai doar elétrons para a régua. Essa régua vai passar a ser o quê? Negativa. Vai ter mais negativos que positivos. Essa régua negativa, se aproximando do papel, o papel é neutro. Quer dizer que ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Ao se aproximar, o que acontece? As cargas positivas são atraídas pelas negativas, elas vão lá próximo da régua. E as negativas vão ficar para o outro lado, né? Porque lembra que positivo e positivo também se afasta. Vai o quê? Atrair o papel. Ah, professor, mas passado um tempo o papelzinho cai. O que acontece, então? Por que ele cai? Porque esse positivo ele começa a ganhar carguinhas, o quê? Negativas. Vai ter mais negativo que positivo, vai ficar negativo, negativo com negativo, tchum, caiu, quer dizer, se afastou, certo? Eletricidade, circuito elétrico simples. Temos aqui um circuito simples. Ele é formado por uma pilha, ou poderia ser uma bateria aqui também, uma lâmpada e uma chave aberta. O que significa essa chave aberta? Nada mais é do que um interruptor. Liga e desliga, né? Que a gente tem nas nossas casas, nas nossas residências. Ela está aberta. Se ela está aberta, o circuito está aberto, quer dizer, não tem, tá vendo? Aqui tem uma interrupção. A lâmpada não vai acender. Se você fechar aqui o contato, né? Apertar lá o interruptor, a lâmpada acende. Por quê, professor? Vamos lá. Lembra lá dos elétrons? Então, quando a chave está aberta, o circuito está aberto, então os elétrons eles ficam andando desordenadamente, aleatoriamente ali dentro da pilha. Quando você fecha a chave, fecha o circuito, o que acontece? Fechou os elétrons. Lembra, os elétrons negativos vão caminhar sentido positivo, passando pela lâmpada e continuando ali. Quando eles passam pela lâmpada, eles se tornam as cargas ali dos átomos se tornam mais positivas e continuam para o negativo. Forma como se fosse um circuito mesmo. É esse movimento ordenado, quer dizer, dos elétrons na mesma direção, no mesmo sentido, vai gerar energia elétrica ou eletricidade. Ok? Então aqui, ó, o sentido dos elétrons do negativo para o positivo. Aqui passa pela lâmpada, que é o circuito interno, e continua. Shuriken na tela, você já sabe, eu nem devia ter falado, mas acabei falando. Anotem aí. Vamos fazer alguns exercícios. Complete as frases de modo correto. A tereré da natureza é a grande área de estudo formada principalmente por outras três ciências. A tereré, vírgula, a lalá, vírgula, e a tereré. Ponto. A Paranã estuda principalmente os seres vivos. Já a tereré estuda os elementos e substâncias, enquanto que a física se concentra nos tum-tum da tum-tum. Tempo aí, dá aquela pausa marotinha para você tentar fazer. Pausou? Vamos conferir as respostas. A ciência da natureza é a área grande. Aliás, é a grande área, né? Ficou esquisito isso. É a área grande área. Não, é a grande área de estudo
formada principalmente por outras 3 ciências: a biologia, a química e a física. A biologia estuda principalmente seres vivos, já a química estuda os elementos e substâncias, enquanto que a física se concentra nos fenômenos da natureza, ok? Continuando. Questão 2. Escolha a combinação que contenha todas das afirmações incorretas. Item 1. Os átomos são as menores partes e são encontrados em qualquer matéria, viva ou não. Item 2, aliás. Eletricidade vem do grego electron, significa raio ou choque. Item 3. Com o uso de microscópio muito potente, é possível enxergar o átomo. Item 4. Em seres vivos, os átomos são considerados partes vivas. Item 5. Os elétrons são partículas carregadas de energia e que orbitam em torno do núcleo do átomo. Tempo para vocês pensarem. E a resposta, vamos analisar então. Os átomos são as menores partes e são encontrados em qualquer matéria, viva ou não? Certo. Então não pode ser 1. 2. Eletricidade vem do grego electron. Significa choque. Errado, meu amiguinho. Significa âmbar. Então, vamos ver tudo que tiver 2 aqui. Vamos guardar. Por enquanto, ficamos entre a B e a C. Com o uso de microscópio muito potente, é possível enxergar o átomo. Não pode. Não pode. Nem que você for o melhor dos ninjas. Porque para você enxergar alguma coisa, você precisa da reflexão da luz e o átomo ele é menor, que tem, não causa reflexão, não tem como ver, não adianta. Então, 2 e 3, ainda estamos entre a B e a C, vamos matar essa charada. 4. Em seres vivos, os átomos são considerados partes vivas. Não, o átomo ele pode formar coisas vivas, mas ele não é vivo. Então, alternativa letra C de correto. Mais um exercício de faculdade modificado. Um professor pediu a seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de cobre. Nessas figuras estão representadas as montagens feitas pelos 4 estudantes. A primeira aqui é do Carlos. Depois abaixo dele tem a do Matheus. Do outro lado, no canto superior direito, nós temos a do João e abaixo a do Pedro. É correto afirmar que a lâmpada acenderá em qual montagem? Pausem aí para vocês responderem e pensando e vamos lá. Bom, vamos conferir então. Na do Carlos vai acender? Não, por quê? Tá vendo aqui embaixo da lâmpada, o circuito está aberto, certo? Ah, mas então na de Matheus acende nada. Olha aqui, o fio só liga aqui o positivo e a lâmpada não está fechando com o negativo. Não vai acender. Então não pode ser nem Carlos, não pode ser nem Matheus, só sobrou João e Pedro. Então ficamos entre letra A e letra C, certo? Vamos lá, vamos ver Pedro. O circuito do Pedro é bonitinho. Vai fio no negativo, entra aqui pelo circuito da lâmpada e continua fechando aqui no polo positivo, vai acender, com certeza. Então vamos conferir aqui do João. João aqui o circuito, belezinha, entra na lâmpada, por baixo dela e conecta negativo, acende também. Resposta correta de novo é a letra C. João e Pedro, na dúvida é C, tô brincando. Tem que analisar aí com cuidado.
Desafio, it's time for a new challenge. Por que o pássaro, mesmo pousando em fios de alta tensão, não toma um choque? Ainda bem que na cidade tem esse puleirinho pra gente descansar dos voos. É verdade, é super seguro. Na próxima aula, não perca. To be continued.